Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando de Quarentena. Tô aqui nesse friozinho paulista. Se acomodem, se acomodem, se acomodem, que hoje a gente vai celebrar 30 anos dessa sitcom que eu e o Rolandinho somos tão fãs. É isso aí, gente. Se prepare para os momentos mais épicos de Um Maluco no Pedaço. This is the story of the Marys. Eu conheci o Will Smith e vou contar pra vocês. Eu fico me gabando o tempo todo porque eu quero ganhar... Onde é que eu tô? Bruno, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas gostam de Maluco no Pedaço, assistiam Maluco no Pedaço, são muito fãs, por ser uma série engraçadíssima, uma série hilária. Só que a série desde sempre tratou de temas mais sérios, mais cabeça, mais engajados, de um jeito muito sutil e muito da hora. Eu reassisti recentemente, admiro ela muito por causa disso, e aí surgiu a ideia de fazer essa lista justamente porque... Por quê, Bruno? Qual que é a notícia que a gente tem? O Will Smith falou que tá trabalhando num remake do Maluco no Pedaço. I love this country. E talvez, dizem as más línguas que eu ouvi aí nos grupos de zap, que ele pode ser o tio Phil, né? Ele é o produtor da série, mas ele pode atuar sendo o tio Phil mais velho. Ó, seria muito da hora, né? Um dos momentos mais tristes de Um Maluco no Pedaço é quando o pai do Will vai visitar ele lá na casa da família, mas ele acaba partindo o coração do garoto pela milésima vez. E olha que louco, né? Porque na história o Will ele não vê o pai desde os 3 anos de idade, que volta cheio de promessas, novas aventuras pra conquistar o filho, enquanto o tio Phil não gosta nada disso. Mas infelizmente as promessas eram realmente vazias e o cara foge mais uma vez, mas não sem antes ouvir umas boas verdades do tio Phil sobre família, responsabilidade e amor. Now, when Will was a baby, I was scared. Cut the crap, all right? Cut it. Because I've been there. But I didn't run out on my family. A cena ela se tornou uma das mais conhecidas da série, ainda mais depois de ficar popular aí nas redes sociais, quando o ator, o James Avery, que dá vida ao tio Phil, morreu. Isso porque logo em seguida o Will surta com o descaso do pai e deixa claro como ele sobreviveu ali todos esses anos sem ele, mas que isso não significa que precisava ter sido dessa forma. I had 14 great birthdays without him. He never even sent me a damn card. To hell with him! No final fica claro que apesar deles não dividirem o mesmo DNA, o tio sempre foi um paizão pro garoto, cuidando dele quando necessário, provando aqui a teoria de que pai é quem cuida. O Will Smith comentou como esse aí foi um dos momentos mais difíceis da sua carreira, né, de atuar essa cena, e o James ajudou ele nesse processo, sussurrando no final que aquilo sim era uma atuação de verdade pra incentivar o rapaz. So I do the scene and the thing and he hugs me at the end, and while he's hugging me, he whispers in my ear, he said, "That's fucking acting right there." E não foi só os dois que se emocionaram de verdade. E se você prestar bastante atenção, dá pra ouvir a Karen Parsons, a atriz que faz a Hillary, chorando no fundo, ó lá. Cara, é verdade, dá mesmo pra ouvir ela, ela dá tipo um... Aquela dancinha do Carlton ao som de It's not unusual to be in love with anyone. It's not unusual to be in love with anyone. É, sem sombra de dúvidas, um dos momentos mais memoráveis dessa série. Apesar da cena na terceira temporada ser a mais popular, o baixinho vive fazendo a dança pra lembrar o público de quão desajeitado ele é, e o Will até se juntou no último episódio. O sucesso foi tanto que não demorou pro Afonso Ribeiro ser convidado aos programas de televisão para relembrar aí o seu personagem, como em Dancing with the Stars. Um dos mais legais, porém, foi a reunião com o Will Smith e o Jazz no The Graham Norton Show, em 2013, onde eles dançaram junto com o Jaden pra alegar os fãs. Mas nos últimos anos teve aí uma tretinha com essa coreografia, um problema entre o Afonso e a Epic Games, depois dele processar essa companhia por roubar os movimentos pra usar lá no Fortnite. Cara, o cara falou que essa era a marca registrada dele, mas a justiça negou o copyright pro ator e ele percebeu que não daria em nada, desistiu, afinal essa história gasta muito dinheiro pra quem tá processando se o cara não ganhar. Um Maluco
Maluco no Pedaço é conhecido por explorar de um jeito super divertido assuntos que são mega importantes e que dão relevância pra essa série até hoje. Em uma aula de história, o Will vai mal numa prova e reclama pros tios que não conseguem levar a matéria a sério por causa do conteúdo, né? Resultando na sua tia ensinando na escola. O problema é que o Will achava que ele manjava muito sobre o passado e ele menospreza o Carlton por ele ser o Mauricinho, mas ele descobre que o buraco é bem mais embaixo. The Underground Railroad was a group of people that led the slaves to freedom And when was it established? during slavery. O ponto alto aí fica pra Vivian dando uma lição pro sobrinho, dizendo que ele pode até vestir a camisa, mas se não se importar com toda a história, só vai banalizar a luta. You can wear the t-shirts, you can put up the posters, and you can shout the slogans. But unless you know all the history behind it, you're trivializing the entire struggle. O episódio ele ficou conhecido pela lição de moral, até porque ele foi exibido numa época importante, onde os protestos raciais cresciam entre os jovens lá nos Estados Unidos. Independente disso, não tem como negar que o discurso continua muito atual, principalmente com vários influencers, por exemplo, se apropriando aí do Black Lives Matter pra ficarem mais populares, por exemplo. Então é um momento onde isso está sendo discutido. Now you started something very good here. But it's up to you, baby, to follow through on it. E a gente não podia deixar de lado o primeiro episódio da série, que é recheado de momentos memoráveis, mas nada se compara ao Will dançando com a Ashley no quarto. Nessa cena, o novo inquilino tá atrás do seu Walkman quando ele percebe que a caçula está ouvindo música com ele, e aí ele resolve imitar os passos da priminha. E a cena ela tem de tudo, desde os pulinhos da Ashley até o Will jogando o cabelo imaginário pra trás, como uma verdadeira diva. Essa cena arrancou a maior risada da galera até então e entrou pra história da série como sendo aí um dos momentos mais populares. Sem sombra de dúvida, ajudou a conquistar o público, que é muito grande dessa série, né? Além do mais, a cena ainda concretizou o tipo de relacionamento dos primos, né? Deixando claro que o Will seria uma espécie de irmão mais velho e conselheiro aí pra priminha. Would you teach me how to dance? Well, yeah. Not in here. Even I lose my rhythm in this room. E se você tá se perguntando do Carlton, que é o irmão dela, porque que ele não é, né, a referência dela, a verdade é que ele nunca teria sido uma boa escolha pra aquela pequena, ainda mais pelo estilo moderno dela, até pela diferença, né, dos dois, tipo, ela combina muito mais com o Will, ele é muito mais moderno e tal, e o Carlton tem aquela coisa meio clássica, digamos assim. Touché. A primeira temporada, galera, é sem dúvida uma das melhores, e o sexto episódio prova como os roteiristas são competentes em balancear aí comédia e drama. Nessa história, o Carlton e o Will, eles são presos por estarem dirigindo com o carrão do vizinho, e a polícia não pensa duas vezes antes de acusar os meninos de terem roubado o carro. E existem grandes momentos aí, como o discurso do tio Phil pra um dos policiais, revelando as práticas abusivas do cara e ameaçando processar até os netos dele. Cara, que atual, né? Impressionante. Just open that damn cell and let those two boys out of there. I'm gonna tie this place up with so much litigation that your grandchildren are gonna need lawyers. Mas o prato cheio fica mesmo pra cena final, com o Carlton totalmente ingênuo, acreditando que o único motivo deles terem sido parados ali foi porque ele tava dirigindo muito devagar. O discurso do Will é extremamente importante porque ele mostra que existe praticamente uma lei contra pessoas pretas, onde qualquer um que ouse não ser pobre é preso. We were breaking the slowness limit. Oh, okay. Well, you see, I never heard of that law before, but I did hear this other law. It's called the if you see a black guy driving anything but a burnt out Pinto, you better stop him because he stole it law. E além do mais, a atuação dos dois é excelente e cada parte do diálogo mostra uma nova camada de desespero do Carlton ao ter a sua confiança no sistema quebrada. E no final, o garoto ainda pergunta pro pai se isso não é normal, e o tio Philip diz que se fez essa mesma pergunta quando a mesma coisa aconteceu com ele anos atrás. If you were a policeman and you saw a car driving 2 miles an hour, wouldn't you stop it? I asked myself that question the first time I was stopped. Esse episódio ajudou a mostrar como o Carlton é um dos personagens mais complexos da série, e apesar de cômico, ele revela esses dois lados da família Banks também. Do you have anything to say? Mas agora a gente vai dar pausa nos assuntos mais tristes e vamos comentar uma das cenas mais hilárias da série, que é o Carlton fazendo striptease. Nesse episódio, o público acompanha a saga do Will e do primo atrás de dinheiro, depois deles perderem tudo que eles tinham ao investir ali numa empresa falida. Como resultado, o protagonista decide inscrever os dois num show de striptease e assim tirar uma graninha por fora. É, Boca, striptease, tira a roupinha, é isso, sedução total. Mas
como a gente já sabe, o Will é só papo, né? E na hora sobrou pro Carlton fazer o show de verdade, se soltando muito mais do que a galera imaginava, como se fosse assim um Michael Jackson todo sensual, assim, é muito do nada. Porque ele faz um papel meio reprimidinho, assim, né? E de repente tá ele lá todo sensual, né? Tirando a camiseta e tal, muito bom. Claro que tudo ia dar errado e eles acabaram indo pra festa que a tia Vivian e a Hillary estavam, dando aí uns bons pesadelos pra menina. Carlton Banks, you put your clothes on this minute! Mommy! Apesar de ser super engraçada, essa cena serve de crítica contra o grupo que a Hillary queria entrar, provando a hipocrisia daquelas mulheres e da sociedade riquinha em geral. Isso porque a prima acaba sendo expulsa da comunidade, mesmo com todas as senhorinhas ficando pra lá de fogosas e jogando notas durante a apresentação. I don't know what to say. Falando em balancear comédia com crítica, uma das cenas que se popularizou novamente nas redes sociais foi o Jazz como testemunha no tribunal. Exatamente. Na história, o novo namorado da Hillary acusa o Will de bater no carro dele e decide levar a treta pro tribunal depois do malandro dizer que é inocente. E ninguém menos do que o tio Phil decide ali defender o sobrinho numa cena cheia de camadas e piadas com críticas que são super inteligentes. Oh, Mr. Banks, I just wanted to wish you good luck. Son, I'm not the one who's going to need luck. I'm not only going to win, I'm going to chew you up and spit you out. Mas o melhor momento, Rolandinho, fica pro Jazz, que precisa depor a favor do Will e decide não se sentar e manter as mãos pro alto, com medo do policial dar 6 tiros de advertência. You can put your hands down, Jazz. No way. Dude's got a gun. Next thing you know, I got 6 warning shots in my back. Apesar de hilário, o diálogo não podia ser mais certeiro, provando a capacidade desses roteiristas de denunciarem os problemas no sistema judiciário americano. Que, cara, você sabe, né, que até hoje tem esses problemas, é muito famoso isso, tem casos americanos que foram mal julgados e as pessoas estão presas até hoje, então tem outras séries que também abordaram isso, é um assunto bem sério. A cena voltou com tudo nos últimos anos, exatamente por isso, com uma onda de protestos a favor dos direitos iguais e contra a violência policial nos Estados Unidos. Okay. I'm putting my hands down. Uma das discussões mais interessantes de Um Maluco no Pedaço acontece ainda lá na segunda temporada, quando a mãe do Will decide não apoiar o casamento da irmã. Isso porque a caçula da família decidiu se casar com um homem branco, o que deixa todo mundo espantado numa cena engraçada, sem ninguém saber como agir. Mas o ponto alto fica para a discussão dessas irmãs na cozinha, mostrando que a questão da Vi não é simplesmente a cor, né, do noivo ali da irmã, mas sim os problemas que eles vão ter que enfrentar. You thought about your children? Or the jobs or friends you may lose because some bigot fails to see the beauty in your marriage? E é importante ressaltar que na época, apesar de ser legal o casamento interracial, era raríssimo no país. E muita gente, né, tinha preconceito e chegava a considerar pecado. A discussão entre as duas rende um momento incrível que mostra ali os dois lados da conversa, onde a noiva deixa claro que o amor é mais importante e que ela tá disposta a lutar, mesmo sabendo aí dos problemas. Como a série sabe explorar bem a comédia, por mais triste que a cena termine, eles conseguem colocar uma piada genial no final, relacionando a Vi com uma bruxa. Well, I guess she'll be on the first broom back to Philly. Essa cena ela é usada em debate sobre o assunto até hoje, até porque existem grupos que concordam com a atitude da mãe do Will por considerar isso um branqueamento social. Mas se tem algo que o final do episódio mostra, é como, independente de nossas opiniões, família é importante e merece ser apoiada, com a Vi participando da cerimônia. Reverend, go on with the ceremony. We are paying you by the hour. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e eu tô super ansioso aqui pra saber se vai rolar mesmo aí um remake do Maluco no Pedaço e como que vai ser isso. E gente, é uma série tão legal, tem tantos episódios que fica aí o convite, se você ainda não assistiu, realmente tire um tempo pra assistir porque é muito da hora, além de ser muito engraçado, é super atual, tenho certeza que você vai se divertir e ainda vai aprender umas coisas. Tia, solta o controle e vem pro YouTube. Work it, honey.